dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Scherzner. Eu tô falando de novo. Como é que é essa sobrenome? Scherzner. O pessoal lá tem que decorar. Você vai ser famosa. Vai ter um outdoor assim. Verônica Scherzner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade do Método de São Paulo. E como é que está o tempo hoje aqui? Nublado. Não dá pra entender muita coisa se você não é expert ali no assunto. E para começar esse nosso programa, eu tenho a honra de apresentar o professor mestre Raul Martins Júnior. E eu, de apresentar a médica veterinária Karine Brunato. Aê! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Passam as honras da casa. Eu agradeço muito por poder dar um pitaco, participar um pouquinho aqui na parte de ultrassom, que eu amo. Ixi, eu já falei o nome, né? Spoiler. Eu gosto de spoiler. Eu gosto. Meu do clima. Isso, gostei. Bom, eu sou a Karine Brunato, eu sou médica veterinária, faço a parte de oftalmologia e a minha subespecialidade é ultrassonografia ocular. Então, é por isso que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, dessa parte que tão legal da imagem. Meu nome é Raul Martins, eu sou médico veterinário e coordeno a pós de ultrassonografia veterinária aqui da FAMESP desde 2007. Quando a gente montou a primeira turma da pós, e desde então a gente tem tido turmas anuais nesse curso. Nosso pioneiro do ultrassom aqui, né? Uau! E conta um pouquinho pra gente como foi a criação, né, da pós aqui na FAMESP de ultrassom. Isso, Verônica, é muito legal. Assim, eu tenho realmente um orgulho muito grande de poder falar sobre isso, porque uma ideia que surgiu na minha cabeça quando eu fazia mestrado na USP, né, e como clínico e não como profissional da área acadêmica, eu ficava pensando para que serviria o meu mestrado, né? Eu ia pôr o título onde? Na parede do meu consultório, o cliente ia me procurar porque eu tinha mestrado, né? Porque o mestrado ele é uma pós estrito sensu, e quando a gente fala de estrito sensu, você está colocando um estudo muito específico na tua carreira, né? E normalmente os estudos específicos te levam a ser professor de faculdade. E não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era aprender ultrassonografia. Eu não achava legal eu liberar um laudo de ultrassom se eu não tivesse um estudo prolongado. E a gente tinha, isso eu estou falando de 1998, 99, 2000, 2001, quando eu comecei a pós estrito sensu na USP, né, o meu mestrado foi em 2004, a gente tinha cursos pequenos no Brasil, 1 ou 2, eu acho, de ultrassom, um curso de uma semana, onde um profissional ia lá, estudava ultrassom durante 7 dias, comprava um aparelho, pronto, sou ultrassonografista. E lógico que isso gerava um certo incômodo pelo tempo de estudo, né, que o profissional teve para se intitular especialista, né? E na minha cabeça aquilo tinha que ser mudado. E eu fui atrás de mudar isso e falei, o ultrassom, da mesma forma que eu estou demorando 2 anos no mestrado para poder ter segurança para dar esse laudo, eu acho que qualquer profissional tem que demorar isso, porque é o tempo que você leva para estudar uma especialidade. E daí veio a ideia de montar uma pós lato sensu, que na época no Brasil não existiam cursos de pós lato sensu na veterinária. Eu não estou falando de ultrassonografia, estou falando de qualquer especialidade, né? Aí a gente começou com os cursos de pós lato sensu nessa época aí de 2005 a 2007, que foi quando a gente montou a nossa aqui na FAMESP. Vlad, eu não sei se você sabe, mas foi a primeira da FAMESP. Vai completar esse ano 17 anos de veterinária aqui dentro. Uau! E a gente tava numa resenha legal para vocês, né, que estão aí em casa. Sempre antes de a gente começar a gravar, a gente tem uma resenha aqui, né, entre nossos convidados e a gente que apresenta o programa. E tava uma resenha legal que o professor Raul tava contando, né, que tinha um lance aí da gastronomia. Você precisa compartilhar com a gente aí, professor, que eu achei essa história bárbara. E eu tava aqui, né, como é que eu vou perguntar isso? Você foi bom, nossa, adorei. A gente começou com um curso aqui de pós e a FAMESP na época não tinha aula de sábado e domingo.
Então, a dinâmica do nosso curso, a nossa proposta era, que é até hoje, né, os cursos de pós-graduação, um sábado e domingo por mês. Na verdade, 2 dias por mês. Um sábado e domingo, uma sexta e sábado, uma quinzena. Mas na época a gente optou por sábado e domingo, até porque não tinha, as salas de aula estavam todas vagas. Daí a gente podia fazer aula prática, aula teórica. E daí, logo na sequência, a Lígia, que é a nossa presidente e diretora da FAMESP, Ah, ela teve a ideia, falou assim, já que eu estou abrindo a faculdade para o pessoal da veterinária colocar a pós de ultrassom, eu vou aproveitar, já está tendo gente trabalhando na portaria, já estão abrindo a faculdade, tem cantina, tem tudo, e ela veio com um curso de gastronomia. Então tinha 2 cursos aqui na FAMESP, nós da veterinária e o pessoal da gastronomia. E o que acontecia? O pessoal da gastronomia, quando tinha que fazer, colocar a mão na massa, literalmente. Né? A Literalmente. mão na massa. E fazer. E quem que ia experimentar, quem que ia falar se aquilo estava bom ou não? Nós do ultrassom. Era o coffee break. Além do coffee break. Então era muito legal, era um casamento foi bem legal essa época. Bem gostoso. Bem gostoso. Dá até saudade. cara, vinha, aprendia. É, Ainda, ó, os alunos ainda tiveram a oportunidade de experimentar os pratos, que era a questão da gastronomia. Vocês eram tipo os jurados. Foi muito legal essa época. e por falar, né, de ultrassonografia, a gente sabe que existem vários exames, né, que tem de diagnóstico, né? E por que a ultrassonografia, né, ela é bastante indicada e quais são os seus benefícios em relação às outras técnicas de imagem? Ó, Vladimir, a ultrassom, se a gente pegar na medicina humana, né, o profissional para fazer ultrassom, ele vai entrar numa residência de imagem, de radiologia, ele obrigatoriamente vai ter que estudar raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância. Ele Isso. ser um profissional da imagem. Só que ele vai ter que escolher depois o que ele vai... Não que ele vai ter, mas normalmente eles escolhem em qual das áreas atuar. Na veterinária, mas a gente está falando do paciente humano, que você vai no consultório, que você vai num hospital, que você tem um aparelho lá. Se a gente vem para o mundo da veterinária, quando o especialista ele pode ser volante, ou ele pode atender os pacientes em vários consultórios, ou mesmo na casa do paciente, isso é muito bom. E não dá para a gente fazer isso com o raio-x e com a Sim. tomo, com a ressonância. E com o ultrassom, isso já é a grande vantagem. Isso a gente já... E a medicina humana também enxerga isso. Tanto é que hoje, na medicina humana, a gente tem escolas só de ultrassonografia. Então, que para especialistas, tipo assim, você faz a sua residência lá em ginecologia e obstetrícia, se você quer fazer ultrassom da sua paciente, você vai fazer um curso. Então, a veterinária, ela puxou muito mais isso ainda. Então, o ultrassom, ele tem várias vantagens. O profissional que faz o estudo do ultrassom, eu estou falando em comparação com as outras áreas da imagem, como Sim. você me perguntou, né? Isso. A principal vantagem é essa. Ele se formando em ultrassonografia, ele o aparelho dele já é a clínica dele. Ele põe no carro o aparelho de ultrassom e daqui a professora Karine vai até falar um pouquinho. Você fez isso muito tempo na tua começo de carreira, não fez? Com o aparelho de ultrassom, você no carro, Santos, São Paulo, Você ia clínicas, hospitais, não? na casa das pessoas? Hoje, em alguns casos muito específicos, eu vou fazendo ultrassom ocular, né? Que é a minha Sim, especialidade. Mas é um movimento mais dinâmico, né? Você tem essa facilidade. Então, cachorros de grande porte que são paralisados, por exemplo, e precisa de um recurso de um ultrassom ocular, você pega seu aparelho embaixo do braço, né? Um assistente, talvez, e vai fazer o exame na casa do cliente. Agora eu também não posso, assim, desmerecer, senão o pessoal do raio-x vai puxar minha orelha. Porque assim, eu tô falando lá no passado, tinha essa grande vantagem. Hoje em dia, os outros métodos de imagem, você pode morar em Tóquio e eu em São Paulo, que eu vou fazer o raio-x do cachorro e vou mandar para você dar o laudo lá. Isso aí. Então a gente tem a teleradiologia, né? Então essa lógica que quem faz também após de raio-x, de tomo de ressonância, tem a facilidade de trabalhar Sim. onde ele quiser. Ele vai numa ilha lá perdida no Oceano Pacífico, ele está lá só recebendo as imagens e laudando, ok. Né? Não tiro, não acho que mas ele tem que receber a imagem. Alguém tem que ter feito. Sim. Né? Então, assim, o ultrassom não. O ultrassom, o profissional que vai laudar é o profissional que vai fazer. Sim. Perfeito. Então, a gente faz, a gente lauda e tem que ser, né?
Então, tem um pouco de diferença, mas não que os outros também não tenham facilidade hoje em dia, né? Só salientando um pouquinho que o professor comentou, né? Por não ser uma radiação ionizante, então facilita essa locomoção. Ó, o físico. Exatamente! Né? Então você não tem aquela coisa Exatamente. de ionizar a matéria. Então, quando você ioniza, Ah, por meio de ultrassom mesmo, som mesmo, né? Facilita essa locomoção que você possa fazer exame na casa da pessoa, né? Falei pra vocês, agora o físico aqui tá 7 Você sabe qual é o nome da primeira disciplina da pós de ultrassom ou de qualquer curso de ultrassom? Bases físicas. Nossa, vou fazer um curso com eles aí. Ainda bem que eles me intimaram pra de oftalmologia. Não, então não tem base física. Mas no curso de imagem, sim, a gente tem que ter A base teórica, a base importante, teórica, sim. entender o princípio, como é que aquela máquina está funcionando, como é que está gerando imagem, Tipo né? de radiação que você faz, qual o dano que causa na célula se for uma ionizante, tem todo um processo Bases bacana. físicas. É. E Ô, professor, falando- professor, muito obrigado por estar aqui. Nossa, eu tô aqui de verdade, meu. Eu tô aqui radiante. Seu ano começou agora. Nossa senhora. E falando aí das bases físicas, como que o ultrassom pode auxiliar no diagnóstico e achados de órgãos das cavidades? Como que ele consegue auxiliar? Vou falar um pouquinho do geral, e a Carla depois pode completar também com a parede ocular. Mas o ultrassom, ele tem um mecanismo físico, né? Que ajuda, porque como é o som que entra no tecido, ele tem que entrar no tecido. Então a gente está falando de tecidos moles, onde entra. Você não está o ultrassom da parte óssea, por exemplo, né? Aí a gente vai para o raio-x, porque tem a penetração da radiografia, né? Do raio-x. Mas em qualquer tecido mole do corpo, a utilização do ultrassom é perfeita para não só para ajudar, mas para fechar diagnósticos, né? Então, doenças que a gente vai no ultrassom e fecha o diagnóstico no ultrassom. Você não precisa nem de outro exame para completar, muitas vezes, né? E outras vezes você descarta no ultrassom e depois vai pesquisar o que precisa pesquisar. Mas sim, toda a cavidade abdominal, o ultrassom cardíaco, que é o pessoal da cardio, né, com eco, o ultrassom, a Karine pode falar um pouquinho do ultrassom ocular, o quanto isso é importante, foi importante para você na sua base de formação no oftalmo, né, Karine? como que eu fui parar no ultrassom ocular também, né? Sim. Então, continuando, né, o que o professor Raul disse, por exemplo, nos olhos, a gente usa muito a luz, né? E a gente usa a transparência para enxergar dentro dos olhos. Agora, imagina um cachorrinho que tem catarata. É literalmente como se fosse uma pedrinha branca dentro do olho. A luz não vai passar essa opacidade. E eu não sei o que está acontecendo atrás da catarata. O animalzinho pode ter um tumor, o animal pode ter um descolamento de retina, que são condições que, por exemplo, contraindicam a cirurgia de catarata. E aí, imagina só, se você não faz ultrassom, porque o ultrassom ele vê além, né, do que a gente consegue ver com equipamentos à base de luz, eu posso indicar uma cirurgia de catarata sem a real necessidade. Então, antigamente, quando não tinha ultrassom, brincava que era 50-50% a chance de sucesso numa cirurgia de catarata num cão. Por quê? Se tirasse a catarata e visse, puxa, tem um descolamento de retina, ele não vai enxergar. Ué, se a gente soubesse disso, ele não teria operado. Então, o ultrassom ele enxerga além, né? E são condições obrigatórias. Tem cirurgias que são obrigatórias você fazer o ultrassom ocular antes. É uma ferramenta que faz parte do processo de indicação cirúrgica. Muitas outras. Então, é fantástico, né? Como que o ultrassom, ele vai lá do fígado, do útero, da gestação, mas vai lá para o olho mostrar também o que está acontecendo quando tem o limite do profissional que não enxerga. Sim, e um comentário que eu não fazia ideia, estando na veterinária, eu mesma não fazia ideia. Eu tive uma cachorrinha com carcinoma, né? E aí a gente foi fazer pesquisa de metástase e no raio-x não pegou. Só que eu tava intrigada e eu pedi pra ultrassonografista, que inclusive fez a pós aqui na FAMESP,
Eu pedi para ela passar com ultrassom no tórax e a gente achou a metástase com ultrassom e por conta do tamanho não dava para ver no raio-x. Então a gente vê a importância também, né? E que ele é realmente mais sensível em alguns sentidos do que o próprio raio-x. Caramba! E, professora, quais são os exames mais específicos, né? Que você fala assim, pô, isso daqui, ó, faz ultrassom porque é muito indicado na área de vocês. Bom, do ocular, catarata, pré-operatório de catarata sempre vai precisar de um ultrassom ocular. Avaliações de metástases. Tem metástases do fígado, do osso, que infelizmente acontecem dentro do olho. E daí a gente tem que saber a programação cirúrgica, a extensão da cirurgia. Então, o ultrassom do olho, ele te dá um planejamento da cirurgia e do pós-cirúrgico fantástico. E se a gente for pensar, né, como cirurgiã que eu fui antes da oftalmo, você estar preparado, né? Então, você tem ultrassom abdominal com uma lesão embaixo. Você quer saber a localização, você quer saber o tamanho, você quer saber o preparo que você vai ter. Vai ser você que vai operar ou você vai chamar um profissional mais qualificado? O laudo do ultrassom é um mapa para você se preparar, por exemplo, para uma cirurgia. Eu acho que a veterinária, a gente pode fazer uma analogia perfeita com a medicina, a importância, né? Então, as mesmas doenças que a gente tem, a importância do ultrassom na medicina, na veterinária também, para fechar diagnósticos, né? Então, por exemplo, na medicina a gente fala muito de abdômen agudo, né? Aquele paciente que chega no ambulatório com uma dor absurda no abdômen e você não sabe localizar a dor. O ultrassom é o primeiro exame que é feito, na veterinária também, né? Será que aquilo é uma pancreatite? Será que é um cálculo que está saindo do rim, andando para a bexiga? Será que é uma dor? Enfim, X. Mas essa pesquisa e essas doenças a gente fecha no ultrassom. Ou a gente ou abre ali uma porta de raciocínio para você seguir. Então, o ultrassom ele tem uma importância hoje, não só na medicina, mas na veterinária, muito grande. E na veterinária um pouco mais, porque a gente tem que pegar também o que não tem de facilidade. Então, por exemplo, se você chegar hoje numa emergência no hospital do teu trato digestório, de intestinal, padrão ouro, atomo. Mas se você chegar no veterinário, não vai ter um atomo numa cidade do interior, ou mesmo uma capital aqui em São Paulo, com facilidade. Né? Mas o tamanho do Brasil, você tem conta nos dedos onde tem tomo. E tomo você anestesia o paciente. E você anestesia o paciente, o custo é alto. Então a gente tem que se virar, ainda mais na veterinária, para tentar atender também nas áreas aonde o diagnóstico existe, mas não existe com facilidade. Existe, mas não está disponível para todo mundo. Aliás, está disponível apenas por uma quantidade da população brasileira que eu diria que é 0,00001% que tem dinheiro, que está numa cidade que tem o exame, que tem condições de pagar e recursos para chegar lá. Então, onde não tem, o cara vai com o aparelhinho de ultrassom lá no interior do Amazonas, de barquinho, numa aldeia, e faz um ultrassom numa cachorra. Sim. Precisa ter rede elétrica. Só isso é verdade. Verdade. Eu tenho. Aldeia Batata, bateria. Será que dá para gerar eletricidade? Você consegue gerar batata. Então pronto, só tem que ter plantação de batata, gente. Vocês não sabem, mas as bases físicas. Ô, Vitor, por favor, faça mais programas desses, tá? Tô conversando, para você entender um pouquinho, né? Tô conversando com o nosso diretor do programa, tá, pessoal? Professora, em termos, né, para os dois, né, em termos de ultrassom, a gente vê muito, né, ultrassom em 3D, aquela coisa toda, né? Eu vi uma imagem de um ultrassom de um bebê que eu fiquei assim, ó, uau! Uau! Tem também na veterinária, assim, esses avanços tecnológicos, assim, em termos de aparelho? Na verdade, Vladimir, o aparelho é o mesmo que a gente usa da medicina humana, é o mesmo que a gente usa na veterinária. É o mesmo? É o mesmo. Mas esse recurso que é usado na ginecologia e obstetrícia, na medicina, para a gente não tem esse interesse morfológico do exame. O interesse morfológico, a CAC foi mãe Verônica, ainda não, né? Não.
A carinha dela. A Cá, quando fez o exame dela de ultrassom gestacional, deve ter visto a importância do morfológico. Esse exame que você está Sim. falando, a gente chama de um exame morfológico, né, cara? Na medicina. Então, você vai lá com 3D e faz o formato de um Isso. feto, ou se ela for gestação Múltipla, né? múltipla, Ou de até pode ter vários, lá. né? Mas imagina isso na veterinária, primeiro não tem essa importância morfológica, né? A gente está falando de Bacana. ninhadas, às vezes, de 5, 7, 10, 12. Então, a gente não faz mas esse recurso do aparelho, ele está lá, aparelho, está disponível. Pode usar quem quiser, mas na veterinária a gente não tem essa importância no exame. E o aparelho não é diferente. É o mesmo Perfeito. que a gente usa. Transdutor, tudo certinho. Tudo igual, Igual. tanto no ultrassom ocular, quanto na tomo, quanto no raio-x, quanto na ressonância, a gente vai usar o mesmo aparelho da medicina. Nossa, o professor é bom, hein? Por isso que tá na É bom mesmo. Na minha cabecinha de girimum aqui, eu falei, cara, eu tô pensando aqui, né? Pô, a questão, né, do morfológico, lógico que a gente vai puxar pra nossa área de conhecimento, né? Mas ele me jantou, velho. Eu posso te contar uma história interessante? A Karine, você sabe dessa história, né? Em outubro eu tive um quadro intestinal, que estava fazendo várias pesquisas, essas doenças inflamatórias intestinais aí. E eu senti dor. Sabe qual foi o primeiro lugar que eu fui? Que eu queria um lugar rápido. Eu fui na casa da professora Fernanda Medeiros, que é a professora que coordena a pós de ultrassom comigo lá em Santos. Falei, professora Monteiro, Fernanda, faz um ultrassom em mim agora, por favor. Primeiro eu fui na casa dela, ela fez o ultrassom em mim com o aparelho dela, que é o mesmo aparelho que a gente usa na medicina, entendeu? Daí de lá eu fui pro gastro, do gastro eu fui pra tomo. Como curiosidade também, eu tenho hipotireoidismo. E eu já pedi pra veterinário passar na minha tireoide pra ver. Sim, Fazer um acompanhamento, né? claro. Não tinha tempo de ir. Falei, já tô aqui. Tá certo, já que fique, né? Exatamente. E tira uma dúvida nossa. Como que os profissionais, os recém-formados, conseguem se especializar na área de ultrassom veterinário? A especialização, como eu te falei, né? Quando eu criei o curso de pós, eu vi a necessidade de um estudo continuado, né? E não um estudo restrito em uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias, porque eu acho que isso nunca vai formar um especialista, seja esse oftalmo, dermato, cardio ou ultrassonografista. Não cabe, não entra isso na minha cabeça. Eu acho que tem que ser um casamento de um bom curso de extensão, de educação continuada, de pós-graduação, lato sensu, ou enfim, que tenha. A pós ainda dá, que a pós ainda dá para o aluno o título de especialista, né? Que também é bom para várias coisas, não só para concursos, mas para várias coisas, né? Então você tem esse plus aí. Mas tem que casar com a vontade de aprender, com a dinâmica e a postura desse aluno que quer realmente aprender, de levar a sério, acompanhar um serviço, então pegar esses 2 anos de pós-graduação e, e realmente estudar o assunto que você quer aprender. Porque se você achar que vai vir em qualquer curso é assim, né? Tá vendo? Tô falando do meu, mas qualquer curso é assim, né? A gente vai sentar numa sala de aula e vai sair de lá e não vai mais ver, não vai fazer estágio, não vai fazer nada e vai aprender. É uma ilusão, né? Isso a gente não aprende nada na vida, né? É o momento da vida que a gente tem que tirar aqueles 2 anos. Não, então agora eu vou estudar. Porque você sabe, quando acabar a pós, você já não vai mais abrir um livro. Então, levar a sério o que nós, coordenadores, quando a gente pede, às vezes os alunos brincam, mas prova de novo, mas fazer exercício, mas tem que fazer mesmo, vale nota, não vale nota. Eu falo, se eu estou aqui há 16 anos, eu vendo qual é a evolução de cada aluno, eu acho que se tem uma coisa que eu sei fazer hoje, é direcionar um aluno para estudar. Falar como é que ele vai trilhar um caminho bom para ser um bom profissional. E assim, e me deixa muito feliz quando eu vejo que os que acreditam na gente fazem e conseguem chegar no final dos 2 anos e falar, uau! Esse uau! Quem... Tem que assistir o passado. Poxa vida, que legal que foi ter feito isso. E a gente falou disso agora na apresentação do TCC da turma de pós que se formou agora no final do ano de 2023, que eles apresentaram em janeiro. Alunos que tinham entrado começando do zero
apresentando trabalhos maravilhosos e agradecendo a gente, falando, os alunos que fizeram tudo que a gente pediu. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não, e fora, Raul, que é um coordenador, você, a Fernanda, que assistem às aulas. Então, são 16 anos É. de reciclagem, assistindo, participando das aulas, ajustando o que o aluno precisa, que não tem preço, né? Então, E profissionais incríveis, né? Eu acho que aquela frase meio clichê. clichê, né? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Não é um clichê por acaso, ele é um clichê verdadeiro, né? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, se a gente chegou onde a gente chegou até hoje, foi graças aos grandes colegas da área que começaram com a gente, estão com a gente até hoje. Assim, todo início de aula, quando eu apresento um professor desse, eu sinto vontade de chorar de verdade, né? Chorar de emoção, chorar de alegria e chorar de agradecimento pelaquela pessoa que está comigo há tantos anos. Porque o sucesso da nossa pós é, assim, inteiro desses grandes profissionais que nos acompanham. Rapaz, tem que aplaudir, de verdade. Isso é verdade. Tem que aplaudir. E eu aqui no meio de 3 educadores, porque eu também tenho físico, eu tenho que puxar a sardinha aqui também, senão tá errado. Você comentou muito sobre a parte que antes eram cursos pequenos e saíam especializados e hoje 2 anos, mas acho importante frisar também que o pessoal se forma médico hoje, se forma médico veterinário e acha que para aí. Se você para de estudar e se atualizar, você vai ficando para trás e realmente não consegue alcançar o objetivo que você quer e que você almeja. E aquela famosa pergunta que a gente sempre faz de alcançar o método de sucesso, a pessoa não alcança. Então, acho importante a gente já conseguiu aumentar para 2 anos com a pós-graduação, mas que as pessoas não esqueçam de continuar estudando e continuar se atualizando. Hoje a ciência, a pesquisa tem crescido bastante. Difícil, mas tem crescido bastante. Então, sempre se atualizar, tirar pelo menos um dia, né, para conseguir ler um artigo e publicações, acho isso muito importante. Eu falo que você é do tamanho do seu conhecimento. Sim, Exatamente. sim, com Você é do certeza. tamanho daquilo que você estuda. Né? E você falando assim, professor, que a gente percebe quantas horas de voo você tem, né? A senhora tem nesse quesito, né? Sim. Do conhecimento, né? Isso, assim, e o primeiro da América Latina, professor, foi o pioneiro. Olha, fomos os pioneiros. Na verdade, durante muitos anos, só tinha o nosso curso de pós-graduação em ultrassonografia veterinária. Hoje a gente tem mais alguns colegas com curso de pós em ultrassom, mas a gente tem esse grande orgulho e prazer de ter dado esse pontapé inicial e ter sido... A gente fala... na verdade, até estava conversando com a Karina um pouco antes da gente começar aqui. Eu não sei se outros países... Eu sei que a Europa e os Estados Unidos não tem pós-lato sensu. Eu não sei se países da América Latina tem. O Brasil tem esse formato, né? De pós-estrito e Sim. pós-lato. Então, permite a formação desses cursos. Mas temos temos 2 alunos maravilhosos, aliás, são alunos exemplares. Um aluno que veio de Assunção, do Paraguai, vinha todo final de semana de Assunção do Paraguai. Não é que era no Paraguai que morava no Brasil, não. Ele vinha Cara, de vinha do Assunção, Paraguai pra cá? o Santiago. E o Santiago é o nome dele, né? Porque Santiago vinha de Assunção e a Adele que vinha de Lima, do Peru. Os dois voltaram para suas cidades, quando terminaram, vinham fazer o curso, e quando terminaram, abriram centros de diagnóstico em Lima, foi a primeira centro de diagnóstico de ultrassom em Lima, no Peru, foi a da Adele, nossa aluna. Legal. E o Santiago em Assunção, no Paraguai, que é uma sumidade, convidado por vários grupos de estudo no mundo inteiro, alunos nossos de outros países que ajudam a divulgar o nosso trabalho também. Sim. E é muito legal, é muito gratificante a gente poder, até por ter dado esse pontapé inicial, né, na pós-graduação, em estudos, né, em acreditar que para você formar um profissional você tem que ter tempo de estudo. Você não vai Sim. acreditar nesse trabalho lá no passado. Acho que fez toda a diferença para a gente chegar com o know-how que a gente chegou hoje. Com certeza. Tem orgulho, professor? Muito. Tem. Muito demais. Tem muito. É muito legal. E assim, por exemplo, a Karine, a oportunidade que a gente teve de trabalhar junto foi a oportunidade que eu tive de trazer ela para disciplina de ultrassom ocular e na sequência é um crescimento que a gente, como você falou, Verônica,
A medicina, não é só o estudo, isso tem, a medicina, você não tem como parar nunca. Sim. Você não tem como parar. A medicina, ela te atropela, né? Não só pelo avanço tecnológico, como pelos conhecimentos. Então, é comer paper, é estar sempre ligado nas técnicas novas e fazendo curso. Simplesmente porque, se você parar, você não vai saber tratar o seu paciente, oferecer para o seu paciente o que ele tem de melhor, né? E nesse avanço todo, a gente acho que chegou também a progredir nos cursos aqui da FAMESP. A quantidade de cursos que a gente tem hoje, né? A Karine na coordenação da oftalmo agora também, né? Todo ano a gente está abrindo um curso novo, né? Tem Sim, curso de ultrassom ocular. sim. É, Tem curso de temos extensão curso de só ultrassom na ocular. parte de ultrassom ocular, né? Então É muito é legal. um mundo. E para quem quer fazer esse curso, né, de especialização, né, como é que é o mercado de trabalho? Eu acho que é muito melhor para quem faz o curso de especialidade, né? Sem Tá. dúvida, né? Porque Aí imagina falando de modo só geral, né? um profissional que foi lá e comprou o seu equipamento, né? É, se ele fez um curso amplo, que deu todas as bases e que ainda fornece as aulas de subespecialidades, né? Então, uma Uhum. especialidade, ultrassom ocular, ultrassom de tireoide, ele otimiza aquele investimento que ele fez para essas subespecialidades. Então, ele faz abdômen, ele faz ocular, ele faz de tireoide. O custo disso também vai ser revertido de uma maneira mais rápida, né? Então, é juntar a ideia financeira também, né? De otimização de Sim. equipamento. Você tem um conhecimento, você investiu 2 anos naquele curso. Você também quer ver o sucesso financeiro, Sim. né? E aí você vai trazendo isso Na bagagem, na porque se você bagagem. faz um curso de ultrassom, você vai fazer ultrassom abdominal, você vai lá e compra um aparelho. Custa, não é barato um aparelho de ultrassom. Você investiu o dinheiro naquele aparelho, mas aquele aparelho ele pode te dar eu brinco que um aparelho, o profissional ele pode ter no mesmo equipamento que ele comprou, ele mesmo se qualificar para vários tipos de emprego de trabalho diferente, porque ele pode fazer só ultrassom abdominal, ele vai ser só ultrassom abdominal. Com o mesmo aparelho, ele fala, eu faço ultrassom ocular também. Então ele vai fazer ultrassom abdominal e vai trabalhar com o pessoal da oftalmo no ocular. Aí ele fala assim, não, mas eu também quero fazer músculo esquelético. Então ele vai trabalhar com o pessoal do abdômen, com o pessoal da oftalmo e com o ortopedista. Ele já conseguiu um outro emprego para ele. Aí ele fala, não, eu quero fazer eco também. Aí ele vai trabalhar, blá, 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 e com o pessoal da carne. Ele mesmo, o próprio profissional com o mesmo aparelho, ele vai. É só ele querer mais emprego que ele tem. É só ele estudar que ele tem um emprego ali, tá na frente dele. Para me deixar seguro, então, vou fazer esse curso. Então, eu vejo essa parte anatômica, vejo física também. Vamos de cara, você vai ver física. Logo de cara, né, professor Raul? Então, eu vejo anatomia também, para me dar segurança de conhecimento. Eu vou aprender a mexer no aparelho. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa partezinha prática do curso. Demais, demais. Acho que a anatomia direto a gente vê no curso inteiro, né? Até porque os alunos saem da graduação, como a Verônica foi perguntar para ela agora aqui, a anatomia de 5 anos atrás, porque já faz 5 anos. Se já faz 5 anos, já tem um tempo aí que já é o suficiente para ela esquecer. Sim, 5 anos já é muito sim, tempo. sim. Então, o aluno, quando ele sai da graduação, esquece a anatomia. Ele tem que ver tudo de novo na anatomia. E daí ele vai ter que ver a anatomia do abdômen antes de ver o ultrassom abdominal, a anatomia do olho antes de ver o ultrassom ocular e daí por diante. Mas o que é interessante, Vladimir, é que o nosso curso, ele propicia exatamente isso. Para o profissional que quiser, ele vai sair da pós com essa oportunidade de comprar um aparelho de ultrassom e trabalhar em várias áreas. É só ele escolher a área que aqui ele já viu. E ele tem todo o nosso apoio dali para frente, né? Se a gente falar em 16 anos, eu falei que a Adele voltou para o Peru e que o Santiago voltou para Assunção, mas eu teria vários nomes para citar para vocês aqui agora de todas as capitais brasileiras, de alunos nossos que voltaram para essas capitais como primeiro ultrassonografistas há 16 anos atrás. Nossa Ou que Senhora. tinham um aparelho de ultrassom, mas não tinham com quem conversar, não tinham de quem Tirar trocar dúvida, ideia, né? tirar dúvida. Então, essa primeira turma que a gente montou em 2007 foi uma turma tão legal que era aquela mistura assim, de profissionais novos que nunca tinham visto ultrassom e queriam começar a aprender, e outros profissionais no Brasil inteiro
que já tinham feito um curso de uma semana, voltaram para a cidade deles e acharam que era só comprar o aparelho e fazer. E quando eles compraram o aparelho e começaram a fazer, eles descobriram que eles tinham um monte de dúvida, que aquele curso de uma semana só serviu para ele aprender a apertar o botão e ligar o aparelho e colocar o Exatamente. E daí eles vieram sedento de dúvidas. Isso foi muito legal, né? Porque tem os dois perfis de aluno, né? Aquele aluno que vem do zero e aquele que já vem com a dúvida, né? Aham. Então, quando você, a classe, normalmente são classes bem heterogêneas. Então, então eu tenho exemplos para dar para vocês de várias cidades do Brasil mesmo, né? Porque a gente foi onde tudo começou no aprendizado mesmo e essas disciplinas que a gente tem hoje na nossa pós de ultrassom. Se eu falar para vocês aqui como a gente montou o nosso programa pedagógico, né? O nosso projeto pedagógico, foram todas disciplinas pensadas pela primeira vez. E hoje a gente vê, né? Eu acho tão interessante, há muitos anos já, né? Uns 5, 6 anos, curso de ultrassom, não sei o quê, curso de ultrassom. Eu falo, cara, olha, essa disciplina, eu bolei ela 16 anos. Nossa! Porque as nossas disciplinas, elas são os cursos, né? Na verdade, a nossa pós é juntar todos os Sim. cursos, dá uma Sim. pós. E foi muito legal, na época, pensar nesses cursos. Pensar nesses cursos, juntar vários cursos pequenos e fazer uma pós-graduação. Só na área da ultrassonografia. E é isso que a gente faz com o aluno. Agora é seu momento. Para você que está acompanhando o podcast, que está gostando, não esqueça de curtir, compartilhar com todos os seus amigos, se inscrever aqui no FAMESPcast e ativar o sininho para os próximos episódios. E, Raul, a gente estava falando da parte de mercado de trabalho e tudo mais, e hoje o mercado de trabalho da parte de imagem tem crescido muito, né? Principalmente de ultrassom. A parte ocular, oftalmológica, estava em tudo. Em todos os cursos. E ultrassom também é uma coisa que tá em tudo. Em tudo, exatamente. E hoje, uma coisa que a gente vê crescer muito é a parte do ultrassonografista volante. Uhum. Então, é um mercado de trabalho que tem crescido muito. Ultrassom também você vê em toda pós-graduação, em toda forma de diagnóstico. Então, também tem crescido bastante. E é importante, né? Como o ultrassom ajuda o diagnóstico, né? Eu gostei muito quando eles falaram assim, né? Sim. Que fecha, né? Que mapeia e fecha, né? Para dar segurança para o médico veterinário, né? Desenvolver, aplicar a técnica necessária, né? Eu achei fantástico E é isso um daí. investimento que o profissional faz depois da pós no aparelho. Ah, mas eu não tenho dinheiro para montar uma clínica, para montar um laboratório, para montar um serviço grande. Tenho dinheiro para comprar o aparelho? Pronto, você já fechou o teu trabalho. É. Você vai com o seu aparelho, você vai atrás do teu trabalho. Então eu vou na clínica da Karine, eu vou na clínica da Verônica, eu vou na clínica do Vladimir. Pronto. Aí entendeu? Você minimiza, lógico. Também tem aquele que termina a pós e fala, agora eu vou montar Sim, tem para todo o público, né? vou montar um hospital, vou montar um laboratório. Mas se você não estiver na fase de montar, não tem dinheiro nem de comprar o aparelho, também você pode trabalhar para alguém que tem aparelho, você pode alugar só um aparelho. Eu comecei assim. Ai, que legal. Eu fiz a parte de cirurgia, meus professores na época eram fortes na imagem, e eu lembro deles sempre falando assim, por que você está pedindo ultrassom? Para quê? E o que você vai fazer com o resultado? Então, aquele raciocínio clínico que a gente comentou precisa em todas as áreas. Sim. E aí, eu me apaixonei pela imagem, e dentro da oftalmo eu vi que tinha ainda uma oportunidade maior ainda, que poucos profissionais faziam imagem dentro da oftalmo, e comecei. Mas não tinha dinheiro para fazer a aquisição do ultrassom. E aí, quando eu ia para Santos, eu alugava o aparelho de uma veterinária Super 10 da imagem. Ela deixava o aparelho na clínica e a minha colega, que tinha a clínica, juntava 10 pacientes. E aí eu fazia os 10 pacientes. E aí, conforme foi entrando dinheiro, falei, olha, agora eu já consigo pagar a parcela do ultrassom com o uso do ultrassom. Então, você vai puxando, E né? aí você vai galgando o seu crescimento na área, né? Exato. Mas você com conhecimento, que é o maior e melhor investimento que qualquer profissional pode fazer, investindo no conhecimento, dali não tem como a tua vida dar errada profissionalmente. Ninguém te rouba aquilo, né? Ninguém vai te roubar nunca. Você vai crescer com certeza. Se você fizer tudo direitinho, não tem como você não crescer. E por falar conhecimento, né? Nossa, de verdade, meus olhos eles ficam assim, ó,
Ai, que maravilha, né? Como se todo mundo percebesse, né, que não tem outro caminho, né, de sucesso a não ser o conhecimento, Com né? certeza. A gente fica batendo na mesma tecla como professor, né? Falando, gente, vamos estudar, mas, cara, se você não tiver conhecimento, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Olha quanto conhecimento que o professor adquiriu, a professora também, durante todos esses anos de estudo, meu. Tem noção, meu? Pioneiro, meu. Saber que você foi o primeiro. Estruturou. Aí você olha para trás e fala, caramba, mas isso daí eu já fiz lá atrás. Sim. Porque os caras, me corrigem se eu estiver errado, os caras chamam de novo isso aqui agora, mas isso aqui eu já fiz lá atrás. Então, nós estamos na frente em relação a isso, né? E qual seria, então, esse método de sucesso que vocês poderiam falar para aquele público que está vendo vocês aqui, ó? Exatamente esse último tema aqui, o conhecimento, né? Acho que o sucesso da pós nossa aqui, eu não tenho dúvida que é o investimento e a colaboração dos grandes profissionais, porque a gente faz questão absoluta de ter os melhores docentes no nosso curso de pós-graduação. Isso desde da primeira turma até hoje. Isso a gente não abre mão. A gente não porque agora a gente tem nome, a gente vou tirar esse professor, a gente nunca abre mão disso. Eu acho que esse é o sucesso do nosso curso. E o sucesso do aluno é ele acreditar na gente e seguir o que a gente orientar eles nos estudos. Porque uma pós bem feita é sucesso para a vida profissional dele, tá certo, com certeza. Nossa, perfeito, Raul. Né? Não tenho que Eu vou bater palma de novo. acrescentar. Eu não vou esperar acabar o programa, não. Eu vou bater palma agora, de verdade. De verdade, eu vou bater palma agora. Professora... Como complementar? Mais palma. Vou bater palma. É o sucesso que a gente está vendo também nos outros cursos, né? E os cursos que a gente fez também, né? A gente sabe que os cursos de sucesso, eles prezam e zelam por isso, né? E como que a gente faz assim, por exemplo, eu e a Vel aqui, nós estamos, né, curiosos para saber, né? E as redes sociais de vocês aí? Vai bombar, esse vídeo vai bombar. Como é que o pessoal vai seguir vocês nas redes sociais? Bom, se vocês quiserem ver um pouquinho de ultrassom ocular, é o vetoftalmo.clb. E o nosso Instagram da pós de ultrassom, que é o FAMESP USVET. Tem todo módulo a gente posta as aulas, os professores, fala um pouquinho do curso. Sigam lá que é bem legal. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo todas as redes sociais, como vocês podem achar a pós-graduação também. E é isso, né, Vlad? Foi uma honra. Nossa, olha, de verdade, que programa. Mais uma vez, professor... Posso dar uma bronca no Vitor, do nosso diretor? Pode. O senhor diretor, por favor, estabeleça mais programas com esses dois convidados aqui, viu? Porque, rapaz, foi bom demais. Foi. Bom Nossa, demais. a gente arruma assunto, né? E estamos Sai do olho. chegando ao final do nosso episódio. Professores, Muito muita obrigado. gratidão. Obrigado Olha, mesmo. que eu Obrigada, curti estar Bê. com vocês aqui, né? Volto a falar, energia. Assim, professor, você falou uma coisa tão legal, né? Às vezes as pessoas não conhecem um lado da gente, né? Não conhece, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente não vai se perder quando a gente sempre vê o lado do outro. Eu acho que a gente não se perde, né? Eu aprendi com a professora aqui, não é o pet que eu vou levar, mas é uma família que eu vou cuidar. Vai ser sensacional. Eu acho que quando a gente tem essa ideia, gente do céu, de verdade, esses dois são bons demais, cara. São sensacionais. Eu tô aí assim, encolhidinha no meio de 3 professores. E, gente, sensacional. Foi um dos melhores episódios que eu já participei. Muito gostoso. Fica a dica, viu, diretor? Mais com esses dois daqui, tá? Obrigado. Fica a dica. Obrigado. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido. Curtam nossos anteriores também. E, que mais? Siga, como é que é? Se inscrevam, ativa o sininho. Importante. Gente, a idade aqui já tá chegando. Já chegou faz tempo. Ele não ativem o sininho. Vai poder escutar o som. Ative o sininho e compartilhe com todos os seus amigos. Aê! Gente, professores.